Fala galera, o que é justiça? Existe a justiça dos homens, a justiça divina, né? Tem tantas coisas que a gente pode falar de justiça. E para um bate-papo bem legal desse assunto, eu convidei meus amigos Daniel Salsa, Vitor e Gabriel neste Manotalk falando um pouco desse tema. Então curte aí, lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e é isso aí. Até a próxima. É o seguinte, amigos, eu trouxe aqui para a gente conversar hoje um tema que eu gosto muito de estudar, que é o tema da justiça, né? Como é que a gente pode ter uma sociedade mais justa e como é que a gente pode ser mais justo também? E no estudo da filosofia tem dois filósofos famosos, conhecidos, que trouxeram alguns conceitos de justiça bastante interessantes para a gente estudar. O primeiro deles é Platão. Ele diz assim: dar a cada um o que lhe corresponde segundo as suas ações, segundo a sua natureza. Ou seja, justiça para Platão é a gente oferecer para o próximo aquilo que ele realmente merece. Dar a cada um o que lhe corresponde segundo o seu merecimento, segundo a sua natureza. Esse é um conceito de justiça bastante conhecido de Platão. E o que eu quero conversar com vocês é um conceito de justiça explicado por um outro filósofo chamado Kant, que ele diz o seguinte: age de tal modo que tu possas querer que a tua ação se torne uma lei universal de conduta. O que ele está querendo dizer com isso? Ele diz assim que ser justo é fazer com que todas as nossas ações possam ser elevadas a uma lei universal de conduta. Ou seja, tudo que eu faço para o próximo, se todo mundo fizer, se essa minha ação for instituída como uma lei, a humanidade progride. Isso é ser justo. Então, um exemplo prático, por exemplo, se eu pego alguma coisa emprestada do Vitor ou do Daniel e eu não tenho a intenção de devolver, eu pego um objeto emprestado de vocês e eu não tenho a intenção de devolver. Se essa minha ação ela for elevada a uma lei universal, a humanidade ela progride ou ela regride? Então é um conceito de justiça muito prático que a gente consegue aplicar nas mais diferentes coisas do cotidiano e a gente consegue ter uma boa ideia se a gente é justo ou não. Então, esse conceito de justiça ele é muito interessante porque ele é muito simples de entender. Se todo mundo fizer alguma coisa do mesmo modo, se as nossas ações elas forem repetidas por todo mundo da humanidade, o que é que acontece com a humanidade? E a gente vê que isso, no modo geral, trazendo para o âmbito prático da sociedade, é muito simples de compreender um conceito de justiça como esse. Por exemplo, se a gente trouxer para a realidade do que nós estamos vivendo hoje, de um processo de limpeza de corrupção. Então, o que é a corrupção? A corrupção ela é um conceito justo se essa conduta de corrupção for elevada a uma lei universal, onde assim todo mundo tem o direito de ser corrupto, todo mundo tem o direito de ter ações que corrompem processos políticos ou processos ou no trabalho. Se eu for uma pessoa corrupta no meu trabalho, se eu for uma pessoa corrupta na sociedade, na minha família, isso, se for elevado a uma lei universal de conduta, leva a humanidade ao progresso, ao regresso. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer aqui para nós, né? E esse conceito de justiça, ele é interessante porque ele pauta as nossas ações naquele conceito que diz assim, só fazer ao próximo aquilo que eu quero que façam comigo. Porque é tudo aquilo que eu faço na minha vida, eu espero que isso seja feito comigo também. Então, isso é ser justo. Isso é ser justo. Vamos dar um exemplo prático aqui, por exemplo. O vício que algumas pessoas têm de falar mal uns dos outros. Se a gente aplicar esse vício de falar mal um dos outros, aplicar a esse conceito de justiça de Kant, será uma coisa boa? Se todo mundo que falar mal um do outro elevar essa conduta para uma lei universal, o que acontece com
a humanidade no que diz respeito, por exemplo, à confiança de um com os outros, a amizade que um com os outros tem. Será que isso permanece do mesmo jeito? Né? Então a gente pode pegar exemplos práticos da vida onde a gente pode entender se a gente é realmente um fator de soma na vida do próximo. Eu me colocar numa posição de fator de soma na vida dos meus amigos, na vida das pessoas que me conhecem, né? Concordo plenamente, né? A gente aqui, antes de começar a conversa, estava brincando, né, que quando inventarem a máquina do tempo, uma das pessoas que eu vou lá tomar um café numa tarde de terça-feira vai ser o Kant, né? É a questão do imperativo categórico, né? Mais ou menos age de acordo com a tua consciência, mas com esse critério que você colocou aí, né, Daniel, e se todo mundo fizer igual, né? Você deu alguns exemplos. Tem um exemplo básico, eu particularmente já seria condenado no tribunal do imperativo categórico, que é se todo mundo do mundo demorasse no banho, que nem eu demoro, o mundo estava lascado. Então, é, então, desde tomar um banho até coisa emprestada, falar mal dos outros, o que eu acho interessante é que eu percebo que a justiça ela é um assunto dos profissionais da justiça, né? Que a justiça é um problema dos advogados, dos juízes, do ministro da Justiça, dos poderosos. A justiça é um problema de pessoas que nunca estão ali. A justiça é um problema que não está aqui comigo. E o imperativo categórico de Kant traz que todos nós somos responsáveis pela justiça. Eu gosto de fazer uma reflexão que é assim: as pessoas que não têm tanto poder olham para os poderosos e falam: a justiça é problema deles. Quando eles forem justos, aí sim a sociedade vai ser melhor. E tem uma parcela de verdade, né? Porque as pessoas que estão nos lugares mais poderosos, se elas derem exemplos de justiça, isso muito provavelmente vai dar um efeito cascata e todo mundo vai se sentir inspirado, encorajado e sentir legitimado que todos nós sejamos justos. Tem isso também. Mas também os poderosos, eles olham para todo mundo e olham assim, só que quem não é, a quantidade de pessoas que não são poderosas é muito maior que a quantidade de pessoas que são poderosas, no sentido institucional. Então eles olham assim, também ninguém toma banho de 5 minutos, fica difícil assim a gente conseguir fazer as coisas. E fica uma espécie de zona de ressentimento entre quem tem o poder e quem não tem o poder, apontando o dedo um para o outro. O dia que você for justo, o mundo vai ser melhor. Esse exemplo, né, que eu dei, essa reflexão que eu faço, a gente pode aplicar de uma maneira mais simples numa sala de aula, né? Os alunos olham para o professor, que é o mais poderoso da sala de aula, que é uma pessoa, e fala assim: se ele for justo, a classe, a gente tem nota boa, né? E o professor olha para a turma, que são a maioria, são muito mais do que ele, e fala assim: se eles se dedicarem, se eles forem disciplinados, eles vão ter uma nota boa. Só que aí que eu quero colocar um detalhe interessante do comportamento humano. Normalmente, quando a turma não vai bem, o poderoso o professor, a professora, tem uma tendência de falar assim: também eles não se dedicaram, eles não se esforçaram, eles não estudaram, que pode ser verdade mesmo, tudo isso. Mas, quando a turma vai bem, o professor tem a tendência de falar: também eu sou um bom professor. Quando a turma vai mal, ele não é um mau professor. Quando a turma vai bem, ele é um bom professor. O que eu queria destacar é isso, né? A transferência de responsabilidade da justiça. Os não poderosos falando que é dos poderosos porque eles têm o poder, e os poderosos falando que é dos não poderosos porque eles são mais. E a gente tem um certo impasse de desenvolvimento por causa dessa transferência de responsabilidade. Mas Kant ilumina a nossa vida, assim, cada um busque tomar banho de 5 minutos, devolver os livros emprestados e não fazer para o outro aquilo que não gostaria que fizesse para você mesmo. Eu acho interessante que, assim, nas suas palavras, eu vi assim, será que o que eu fizer, se todo mundo fizer, vai ser bom? Né? Aí existe
uma distinção também, porque existe o que a pessoa está fazendo e existem os princípios que ela está usando para fazer o que ela está fazendo, né? Porque, por exemplo, se todo mundo resolver, por exemplo, ser porteiro de prédio, não vai ter morador, mas existem os princípios, né? No sentido, aí sim, porque a gente leva a uma lei universal. Aí essa lei universal é regida por valores, por princípios, por virtudes, engrandecem a humanidade, vamos dizer assim. Então, se todos nós estivermos ligados nesses princípios universais, aí sim eu sinto que a justiça acontecerá. Se a gente for ver, por exemplo, um princípio, né, tem lá nas escrituras que uma tradução, que todo homem ele é certo perante a si, mas é Deus quem pesa os corações. Então, se cada um de nós for fazer algumas coisas, examinar como é que está o coração naquele momento, será que isso vai ser bom para o próximo? Será que vai ser bom para mim? Será que vai ser bom para todos? Será que vai ser bom para o mundo? E já são princípios, né? O bom para tudo e todos já é um princípio. Então, isso vai ter uma justiça. Diz até que Salomão tinham 2 irmãos que receberam uma herança, né, do pai, de um terreno. E então chegou a Salomão que os 2 irmãos estavam brigando para saber quem que ia escolher, qual parte, quem que ia ficar com qual, né? Então Salomão veio e aí ele falou assim, então, um divide e o outro escolhe. Eu ando estudando muito a respeito do julgamento, sabe? Quem será eu para poder julgar as pessoas? E às vezes a gente vê assim, por exemplo, um princípio que a gente, pelo menos eu que sou cristão, imagem e semelhança de Deus. Então, se cada um é imagem e semelhança de Deus, nós precisamos respeitar todos, né? Enquanto seres humanos, enquanto imagem e semelhança de Deus. E então, às vezes a pessoa está num momento de vida que ela não está na sua mais alta performance, não está no seu melhor momento de vida. Eu achei pertinente as palavras do Salsa, e também eu lembrei, por exemplo, que tem um país chamado Butão. Não sei se vocês já ouviram falar de Butão, mas é o país considerado o país mais feliz que existe. O governo ali, eles resolveram fazer o Ministério da Felicidade. Então, eles buscaram, entre a população, o que é que traz mais felicidades para eles. E colocaram em prática coisas que trazem felicidade para a população. E a gente vê que as pessoas são felizes. Eu acredito que a justiça, quando existe a justiça, e todos estão dentro de uma justiça, assim, que é justo, vamos dizer assim, para todos, a felicidade ela se apresenta. Então, creio eu que ali deve ter um tanto de justiça ali, porque estão todos felizes. Mas eu vejo por aí, eu penso que virtudes, né, estão dentro dessa definição de justiça, sabe? Então, eu sinto por aí. O que leva as pessoas à ação, ser colocada a lei da natureza, a lei universal, para ser analisada ali, e aí se todos fizerem, isso daí frutifica. Na mitologia egípcia, quando o faraó morria, ele passava por um processo de julgamento. E aí, no julgamento, para saber para onde que ele ia no pós-vida, existia uma deusa chamada Maat, e ela tinha uma balança. E ela pesava o coração daquele que viveu com uma pena de avestruz. E para ele ter direito a ir para um pós-vida bom, né, vamos trazendo para a nossa linguagem, para ele ir para o céu, né, digamos assim, o coração tinha que ter o mesmo peso da pena, da pluma de avestruz. Ou seja, qual que é o significado disso? Uma vida boa é aquela vida que o coração é leve, né? Então, os pratos da balança, eles estavam equilibrados. O coração pesando o mesmo que uma pena
que uma pluma de avestruz. Então, um conceito de justiça é a gente ter ações e atitudes no decorrer da nossa vida, aonde a gente tem essa convicção que o nosso coração estava leve, né? A gente viveu de modo de que o peso do nosso coração não pesava mais do que uma pluma de avestruz. Pô, bem legal esse assunto da justiça, né? Essa forma de entender a justiça também. E eu vejo que para mim faz bastante sentido esse entendimento de que a gente agindo de uma forma que a gente consiga tornar a nossa ação uma lei universal é uma coisa bem fina mesmo, né? De a gente conseguir fazer com que essa lei universal, né, no sentido de que aquilo possa ser praticado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que agir da mesma forma que a gente, aquilo vai contribuir para o bem geral da humanidade. E uma coisa que eu achei bem interessante dessa frase, agora refletindo, haja como se a máxima da tua ação devesse tornar-se através da tua vontade uma lei universal. Ele coloca esse através da tua vontade. Eu penso que a gente fazendo isso é a gente cumprir com, acho que o mandamento mais profundo que existe, que é o amar o próximo como a si mesmo. Porque eu entendo do amor que ele é uma atitude que a gente tem perante a vida. Quando a gente entende que a humanidade tem um propósito maior e eu quero ter uma consideração e saber que eu não posso evoluir sozinho, que eu não posso fazer as coisas por mim mesmo, eu vou incluir toda a humanidade no meu propósito de vida, né? No meu propósito, aonde que eu quero seguir, para onde que eu quero seguir. Então, quando eu tiver alguma ação, eu posso analisar se aquilo faz bem para mim, se faz bem para o próximo, se faz bem para todos, porque às vezes uma coisa pode fazer bem só para mim, mas pode não fazer bem para o próximo. Então, eu penso que às vezes a gente faz aquela análise, o que eu vou fazer com os outros, aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Aquilo que eu não gostaria, eu não vou fazer. Eu acho que é um nível já bem elevado de consideração ao próximo, mas eu vejo que tem um nível ainda mais elevado, que é do princípio da isonomia. É dar aos outros aquilo que lhes convém, né? Então, às vezes, uma coisa eu sinto que é bom para mim, se alguém fizer alguma coisa assim para mim, pode ser bom, mas se fizer para o outro, talvez a pessoa não interprete da mesma forma. Como é que a gente faz para discernir uma coisa que é bom para a gente e não é bom para o outro, ou quando uma coisa é boa para todo mundo, mas na verdade a pessoa não consegue perceber? Porque às vezes, muitas vezes, não é o que é justo, não é o que a gente gosta, né? Às vezes a justiça, ela é dura, né? Então, como é que faz para discernir às vezes, uma percepção individual da justiça, que é uma lei universal, né? O que seria, no caso, então, a lei universal, já que existe as percepções individuais? Existe a justiça, né? Existe a justiça. E nós, os homens, que ainda não conhecemos a justiça, a gente tem um senso de justiça, né? A gente tem uma busca, uma investigação da justiça, né? E nesse senso, às vezes, até pelo que eu entendi da sua pergunta, Gabriel, a pessoa fez uma coisa boa para mim e eu não reconheci que era uma coisa boa, o meu senso de justiça falhou naquele momento e eu não consegui perceber. E eu fiz uma coisa para o outro achando que era bom e a pessoa não recebeu como uma coisa como se fosse uma coisa boa, como se fosse uma coisa justa. Então, por causa que a gente ainda não tem a justiça, a gente tem o senso de justiça, mas ainda não conhecemos a justiça. Esse discernimento, eu vejo que só vem com erro e acerto, né? Teste, pela experiência, para a pessoa reconhecer. Às vezes, não acontece imediatamente, né? Imediatamente. Algum tempo depois, às vezes alguns anos depois, cai a ficha na pessoa. Caramba, minha mãe fez tudo por mim e naquela época eu não reconheci, tratava ela mal, xingava, não gostava que ela entrasse no quarto. E às vezes vem um reconhecimento tardio de que uma professora te falou uma coisa que mudou a sua vida,
tantas e tantas outras coisas. O Platão ele fala que justiça é dar a cada um aquilo que lhe corresponde segundo a sua natureza e seus atos. É um outro tipo de justiça. É quando eu, para ser justo com o próximo, eu preciso saber o que é que ele está merecendo. É o pai que está ensinando o filho, por exemplo. Então, a mãe sabe o que é bom para o filho e aplica a ele um conceito de justiça que ela compreende como sendo correto. A natureza, com a gente, ela aplica a justiça através, por exemplo, de um conceito que a gente conhece, que é plantio e colheita. Aquilo que a gente faz, a gente precisa colher. Isso é um conceito de justiça aplicado pela natureza. E aí a gente pega esse exemplo de conceito de justiça que a natureza nos ensina e aplica, por exemplo, aos nossos filhos ou aos nossos amigos. Então, aquele que tem uma visão mais ampla, como o pai tem uma visão mais ampla do filho, né, ele pode aplicar um conceito de justiça platônico, dar àquele filho o que ele merece de acordo com a sua natureza e os seus atos. Mas isso é uma coisa que, às vezes, não é tão fácil de fazer, porque existe uma corrupção do que é realmente justiça no seu conceito mais puro e mais verdadeiro, né? Ser justo é transmitir aquilo de acordo com o merecimento de cada um. Isso é um conceito platônico de justiça. Mas o que Kant traz para nós é o conceito de justiça a respeito da nossa própria conduta, não é a respeito da conduta do próximo. A conduta do próximo, quem tem que ver, vê e aplica a justiça na conduta do próximo. É por isso que a gente vê muito lugares de justiça sendo ocupados por pessoas incompetentes. Porque ela não compreendeu que o conceito de justiça é dar ao próximo de acordo com a sua natureza e o seu próprio merecimento. Mas muitas vezes o que a gente vê é a pessoa aplicando a justiça de acordo com os próprios merecimentos, ou o que ela entende que é o próximo merecimento. É onde nasce a corrupção da justiça. É interessante que você levantou um ponto importante, Gabriel, que o Kant ele fala segundo a sua vontade. É o bom uso do livre-arbítrio. A gente tem a liberdade de fazer tudo aquilo que a gente quer fazer. E aí o bom uso do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, da nossa vontade, é a gente só fazer aquilo que é justo e bom para nós e para o próximo. Interessante também, que dentro que eu não te cheguei a fazer uma pesquisa a respeito de justiça, vim aqui mesmo com o coração aberto para a gente falar que se apresentasse, né? E aí tem uma frase, foi a primeira que se apareceu bem perto do que eu falei, que fala assim: a justiça é um valor que nasce no coração e se revela na coragem das nossas ações. É interessante quando a gente começa a perceber essa justiça dentro do nosso coração para a gente fazer as coisas, né? A moral é aquilo que a gente faz, a ética é aquilo que a gente faz quando não tem ninguém olhando. Então, o verdadeiro conceito de justiça, de ética e moral, é quando ela é internalizada dentro de nós, a ponto de que isso seja uma verdade universal nossa, né? Não é uma coisa só assim superficial e para mostrar para o outro que aquilo que eu estou sendo justo. A justiça verdadeiramente, a ética e a moral, ela é realmente um conceito do que a pessoa é verdadeiramente. E isso vai em todos os aspectos, desde o cara correr com o carro só onde ele sabe que não existe radar, né? E só dar aquela freada a 10 metros antes do radar, né? Se todo mundo fizer isso, será que o mundo vai para frente, né? Eu estou aqui pensando em mim mesmo, né? O que é que eu estou precisando melhorar em tudo isso? Vamos combinar o seguinte, né? O imperativo categórico, ele é, de um certo ponto de vista, ele é paranoico, né? Porque ele é paranoico. Se você for fazer assim, lascou, cara nem né? sai de casa. Ninguém passa, nem o Kant passa na peneira, né? Não tem como. Olha, quando o Haddad colocou 70 quilômetros da marginal, eu repensei muito a respeito dessa lei. Muito esquino, velho. Falei, meu, o que é isso? Não, 50 km por hora na Bandeirantes, assim, surreal mesmo, cara. 50 quilômetros na Jacu Pêssego. Você que é da cidade de Tiradentes lá, Daniel, não tem cabimento 50 na Jacu Pêssego. Não tem cabimento aqui. Não existe isso aí.
Não é justo. Isso não é justo. Isso não é justo. Não é O justo. conceito de justiça foi corrompido porque não entende nada. Aquele engenheiro de tráfego, no mínimo, era filósofo, o cara que calculou aqui. Então, só concluindo, então, a outra frase só que eu achei aqui bem legal, que é assim: a justiça de Deus é tão divina que ensina a cada um de acordo com os seus atos. Achei legal. Essa aí está tudo a ver com o que a gente tem falado. Eu vejo assim que algumas situações corriqueiras do dia a dia, que não é fácil cumprir, eu gosto de seguir a linha do a vida é feita de princípios e de propósitos, né? E às vezes eu vejo até situações que eu estou envolvido, que eu vejo pessoas que eu tenho uma estima envolvidas ali, e eu vejo que a situação, a pessoa não está apoiando aquilo num princípio. Não que a pessoa esteja fazendo algo errado, não é isso. Às vezes a pessoa está apoiando no desespero momentâneo dela, está apoiando assim, vamos fazer assim então, que a pessoa não está mais suportando emocionalmente a situação. E eu falo assim, mas isso tem valor imediato, né? Mas depois não vai ter valor, não tem consistência ao longo do tempo. Então a gente não pode fazer só porque a gente está desesperado, só porque a gente não está. Então vamos suportar o desespero por si, mas vamos fazer a coisa dentro de um princípio. Se alguém faz alguma coisa para uma das minhas filhas, é óbvio que eu vou querer trucidar a pessoa, mas existe todo um sistema para que eu não precise trucidar as pessoas e eu não erre no erro da pessoa e a justiça seja feita. Ela falha de vez em quando, ela é feita por homens, como se fosse um jogo. Às vezes a bola é fora, às vezes a bola é contra, mas é um pacto social imprescindível. Legal, gostei bastante desse assunto, aprender um pouco mais a respeito da justiça, porque eu entendo que a justiça ela é uma das faces de Deus, né? Uma das formas de Deus se apresentar no universo é através da justiça. Tem até um conceito que vem de Salomão, né? Que do homem perfeito, né? Que tem uma série de qualidades que um homem perfeito precisa ter, né? Que são 5, que é a justiça, né? O amor, a bondade, a verdade e a sabedoria. Então, todos esses princípios universais, eles precisam, para a gente se desenvolver, eles precisam estar bem consolidados dentro da gente. Então, eu acho que quanto mais eu puder aprender a respeito de justiça comigo mesmo e com o meu próximo, melhor para mim, porque mais eu evoluo e mais chego perto dessa qualidade que é intrínseca de Deus, né? Então, gostei bastante do tema de hoje. Maravilha. Então, quero ser grato aí a esse bate-papo com esses meus amigos, muito bom, aprendi um monte de coisa também. E o que Kant está me ensinando, uma das coisas que ele está me ensinando com esse conceito tão interessante de justiça, é eu conseguir ter uma ideia, se caso um dia existir, por exemplo, uma dúvida em alguma coisa que eu vou fazer, eu consigo me agarrar nesse conceito e saber se é uma coisa segura que tem alguma chance de dar certo. É eu ter essa reflexão, se todo mundo fizer, se essa minha conduta foi levada a uma lei universal, o que acontece com meus amigos, o que acontece com a minha família, com a sociedade, se todo mundo fizer isso que eu estou fazendo, o mundo vai para frente? Então é um conceito de justiça, embora filosófico, bastante prático, que pode ensinar a gente a tirar as dúvidas daquilo que a gente quer fazer, se é uma coisa que não é boa ou se é uma coisa boa. Então, quero ser grato aí ao bate-papo desses meus amigos e é isso aí. Até a próxima. Tudo de bom aí para vocês, viu?